Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Química. Hoje, dando sequência ao módulo de Química Geral e Inorgânica, iremos para a aula de número 5. Na aula número 4, nós trabalhamos as ligações químicas. Hoje a gente vai dar sequência nessa revisão que a gente está fazendo sobre ligações, dando um outro enfoque, que é a eletronegatividade. Vamos lá? Então, o que é eletronegatividade? Aqui eu trago uma tabela que eu não tinha mostrado para vocês ainda na última aula. Essa tabela, ela traz a eletronegatividade de cada um dos elementos. Só que o que acontece? Lá na prova, vocês não vão ter acesso a essa tabela. Mas é interessante que a gente observe o seguinte, ó. Aqui eu tenho os menores números atômicos, eles vão crescendo nesse sentido. E da mesma forma, aqui eu tenho os menores e eles vão crescendo nesse sentido. O perfil é o mesmo da tabela periódica que a gente estava falando. Ou seja, aqui eu tenho os elementos de maior eletronegatividade e aqui os elementos de menor eletronegatividade. O que é eletronegatividade? A eletronegatividade é a tendência do átomo de atrair o par de elétrons que ele está compartilhando numa ligação. A gente viu 3 tipos de ligação. A ligação metálica, que eu trago como exemplo o magnésio, a ligação covalente, o gás oxigênio, e a ligação iônica, que é o cloreto de sódio. O que acontece? Se a gente fizer a distribuição eletrônica do magnésio, que lá na tabela periódica é número atômico 12, ele vai ter a distribuição 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Aqui está a camada de valência dele. Ele tem a tendência de doar 2 elétrons. Mas como é que a gente sabe isso? A gente trabalhou com 2 características deles das propriedades periódicas. Primeiro é a energia de ionização. O que é a energia de ionização? É a energia necessária para eu retirar um elétron da camada de valência. E eu disse que esses elementos aqui tem uma menor energia de ionização, ou seja, eu preciso forçar menos ou dar menos energia para tirar esses elétrons. Ao contrário disso, é a tendência do átomo de receber elétrons, ou seja, a afinidade eletrônica. Esses elementos aqui, eles têm uma alta afinidade eletrônica, ou seja, a energia que ele libera ao receber um elétron. Então, o que vai acontecer? Aqui no magnésio, ele tem tendência a doar esses 2 elétrons, porque ele tem uma baixa energia de ionização. E, além disso, ele também tem uma baixa eletronegatividade. O que vai acontecer? Quando esses elementos se unirem, vários átomos de magnésio, eles não têm tendência a ficar com esse par de elétrons, né, da camada de valência, e esses elétrons eles vão ter uma maior circulação naquele retículo cristalino. Isso é a ligação iônica. Lembra que eu falei sobre a questão do mar de elétrons? Esses elétrons não estão extremamente presos à camada de valência, porque eles têm, além da baixa energia de ionização, eles têm uma baixa eletronegatividade. Então, quando eu me referir à ligação metálica, eu estou me referindo à ligação entre átomos que têm baixa energia de ionização e baixa eletronegatividade. Agora, quando eu olhar aqui, ó, o gás oxigênio ele é formado por uma ligação covalente. O oxigênio já está aqui, ó, quase no extremo da eletronegatividade. Ele é um dos elementos que tem maior eletronegatividade. O que quer dizer isso? Que ele tem tendência a puxar para ele o par de elétrons. Como é que se forma aquela ligação? Se eu pegar o oxigênio, número atômico 8, e eu fizer a distribuição é 1s2, 2s2, 2p4. A camada de valência dele está aqui. Ele tem 6 elétrons na camada de valência, vou botar aqui. Se eu desenhar, eu vou colocar os 6 elétrons de cada um dos 2 átomos, que eu estou falando do gás oxigênio, que é O2, né? E eles vão estar compartilhando 2 pares de elétrons, ou seja, uma ligação dupla.
Se eu estiver me referindo agora, quem está puxando mais o par de elétrons? Este oxigênio ou este aqui? Se os dois têm a mesma eletronegatividade, o par de elétrons está exatamente no meio. Eles compartilham de forma homogênea, parelha esse par de elétrons. Por quê? Porque é exatamente igual a eletronegatividade. Nenhum nem outro está puxando mais. Isso é o que caracteriza uma ligação covalente, o compartilhamento de elétrons. Tranquilo? Agora, no caso do cloreto de sódio, o cloreto de sódio é uma ligação iônica formado pelo sódio, Na, e o Cl, o cloro. Então, se eu pegar e fizer a distribuição dos dois, Na, número atômico 11, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Aqui está a camada de valência dele. E o cloro, número atômico 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Olha só, aqui eu tenho um elemento com 1 elétron na camada de valência e aqui eu tenho um elemento com 7 elétrons na camada de valência. Só que agora eu estou trabalhando com a união de um elemento que está aqui nessa extremidade aqui, ou seja, de baixa eletronegatividade, e um elemento que está na outra extremidade, de alta eletronegatividade. O que acontece? Quando eu tenho um elemento com baixa eletronegatividade e também baixa energia de ionização, né, o que vai acontecer? Esse elemento tem tendência a doar esse par de elétrons. Esse elemento, né, tem uma alta eletronegatividade e uma alta afinidade eletrônica, ou seja, ele tem tendência a receber esse par de elétrons. Como é que eu vou representar isso daqui? Eu vou pegar o sódio com seu único elétron da camada de valência, o cloro com seus 7 elétrons, representado por essas bolinhas aqui, e eu represento a doação desse elétron formando Na+, sem nenhum elétron, porque ele doou. Então, esse elétron da camada de valência ele perde. Cl- com seus 8 elétrons. Olha só. Agora, esse aqui tem 8, respeita a regra do octeto. E esse aqui que perdeu 1, ele passa a ter agora como camada de valência a camada 2, que tem 8 elétrons. Os dois respeitam a regra do octeto. O que a gente precisa ter em mente, gente? É a mesma visão que nós tínhamos sobre afinidade eletrônica e energia de ionização, só que agora a gente vai falar um pouco sobre eletronegatividade. A eletronegatividade também é uma característica das ligações. Aí eu trago aqui 4 outras ligações: F2, HBr, HF e NaF. O que acontece? O F2, ele é que nem o caso do oxigênio, tá? Ele vai estar compartilhando um par de elétrons, os dois têm a mesma eletronegatividade e, por isso, a característica dessa ligação é totalmente covalente. Se eu pegar o próximo ali, HBr, também é uma ligação covalente, eles estão compartilhando, só que agora, esse aqui, ele é mais eletronegativo. O que vai fazer? Ele vai fazer com que aqui eu tenha o surgimento de uma parcial positiva e aqui de uma parcial negativa. O que é parcial? Diferente daqui que eu tenho uma carga formal, o que é uma carga formal? Esse aqui realmente tem uma carga positiva, ele é um íon, e esse aqui tem uma carga negativa, é um ânion no caso, né? Esses aqui não, ele é parcialmente positivo e esse aqui é parcialmente negativo. Tranquilo, gente? Bom, o que vai acontecer? Quando eu tenho esse caso, a característica dessa ligação, né, ela começa a ser muito parecida com as características da ligação iônica. Então, eu posso dizer que essa ligação ela é covalente, como a de cima,
mas com caráter iônico, porque ela tem um caráter de diferença de eletronegatividade. Tranquilo? Então, a eletronegatividade ela vai dar uma característica para essa ligação. Quando eu tenho elementos iguais, ela é totalmente covalente, e quando eu tenho uma diferença significativa na eletronegatividade, ela começa a ter característica de ligação iônica, mas ainda pode ser uma ligação covalente. Tranquilo? Vamos passar para o próximo. Por que a gente vai trabalhar essa questão da eletronegatividade? Para a gente entender como é que funciona as características físico-químicas dessas moléculas. Aí eu trago aqui 4 moléculas, o gás metano, a amônia, a água e o cloreto de hidrogênio. Como é que é o arranjo espacial disso daqui? Eu sei que eu tenho 4 hidrogênios ligados a esse carbono, mas como é isso? Como é que a gente vai fazer? A gente vai utilizar um modelo desenvolvido por Ronald, que ele desenvolveu a teoria chamada Teoria da Repulsão dos Pares Eletrônicos da Camada de Valência. O que é essa teoria? Para simplificar, a gente tem que pensar que a gente está trabalhando com elétrons. Elétrons são cargas negativas. Como qualquer carga igual, eles se repelem. Então, imaginem um carbono no centro, no caso dessa molécula aqui, e eu tenho 8 elétrons na volta dele formando as ligações. Eu só estou me referindo à camada de valência, tá? Esses elétrons vão estar se repelindo e eles precisam arranjar um espaço, né, uma região do espaço para minimizar isso, ou seja, a maior distância possível. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui o gás metano, a sua distribuição eletrônica. O carbono, né? Ele tem número atômico 6, 1s2, 2s2, 2p2. Ó, camada de valência com 4 elétrons. Ele precisa realizar 4 ligações. O hidrogênio, número atômico 1. Professor, de onde tu está tirando esses números aqui? Lembra que eu ensinei isso lá na tabela periódica? Vocês vão encontrar 2 números na tabela periódica. O número de massa e o número atômico. Sempre o número atômico será o menor número entre os dois, tá? Então, qual é a distribuição do hidrogênio? 1s1. Esse hidrogênio, ele se estabiliza que nem o hélio. O hélio se estabiliza com 2 elétrons. Então, como é que a gente vai fazer esse arranjo espacial? Ó? Aqui está o carbono, com seus 4 elétrons. E aí eu ligo um hidrogênio aqui. Ó, o hidrogênio fica com 2 elétrons. Outro hidrogênio aqui. Outro aqui. E outro aqui. Ó, aqui está a molécula do metano, CH4. O que é essa? Agora vamos pensar como é que seria o arranjo espacial dessa molécula, tá? O arranjo espacial, se eu estiver me referindo somente no plano do quadro, essa aqui é a maior distância que eu tenho, ó. Tem um ângulo aqui de 90 graus, né? Mas não é o maior arranjo que eu posso ter. A gente tem que pensar que essa estrutura é tridimensional. Então, como é que eu vou representar isso daqui? Eu vou colocar um átomo de hidrogênio para cima, um na diagonal para baixo, um vai estar lá para dentro do quadro e um vai estar se projetando para fora do quadro. Aqui eu tinha um ângulo de 90 e aqui eu vou ter um ângulo de aproximadamente 109 graus. Olha como eu consegui aumentar o ângulo. Ah, professor, mas é difícil de enxergar isso, tá? Então, olhem só, eu trouxe uns modelos para mostrar para vocês. Ó, aqui está o metano, tá? Então, aqui está. Como é que eu vou ter, ó? Eu desenhei para vocês um para cima, ó, uma ligação com hidrogênio para cima, uma para a lateral, uma está para trás e outra está para frente. Vou levar lá para o quadro para vocês verem como eu desenhei aqui no quadro. Ó, essa molécula
está exatamente nesse sentido aqui, ó. Um hidrogênio para cima, um hidrogênio na diagonal para baixo. Esse que eu estou segurando está lá para dentro do quadro, que é essa cunha tracejada que a gente chama, e esse aqui está para frente. Essa daqui é a geometria que a gente chama de tetraédrica. Tá? Tetraédrica. É a geometria. É a melhor distribuição espacial que eu tenho para 4 pares de elétrons. E aí a amônia? A amônia vai ser a mesma geometria, porque eu tenho 3 hidrogênios, mas o nitrogênio tem um par de elétrons não compartilhado. Eu não vou fazer para todos aqui, mas eu vou mostrar no próximo slide, porque o próximo slide tem as geometrias. Olha só. Por exemplo, o gás hidrogênio. O gás hidrogênio é formado por 2 átomos de hidrogênio, que estão ligados numa linha, por isso chamado de geometria linear. Aqui eu tenho o CO2. O CO2, lembra que o carbono, olha só, vamos olhar aqui, o carbono ele tem 4 elétrons, precisa fazer 4 ligações. E ele se une com o oxigênio, que tem 6 elétrons. Precisa fazer 2. Como é que vai formar essa estrutura tridimensional? Eu vou pegar o carbono, que precisa fazer 4, e o oxigênio, que precisa fazer 2. Ó. Nesse caso aqui, como eu tenho o carbono como átomo central e apenas 2 átomos ligados, qual é a maior distância que eu posso ter desses átomos? Uma linha, ou seja, um ângulo de 180 graus. Tranquilo, gente? Então, quando eu estou me referindo à geometria, eu tenho que levar em consideração os pares de elétrons. Como eu não tenho par de elétron não ligante, a maior distância vai ser 180 graus. Vamos adiante. Ó, não, pode voltar. Adiante nas moléculas. Aqui, ó, eu tenho essa estrutura aqui, né? O que essa estrutura vai formar? Ó? Eu tenho um átomo central com 3 átomos ligantes. Qual é a maior distância que eu tenho? É a geometria trigonal plana. O que é a geometria trigonal plana? Eu vou pegar aqui a estrutura. Seria essa daqui, ó. Eu vou trazer aqui para o quadro. Ó. Eu tenho um átomo de carbono central, 2 hidrogênios e um oxigênio. Eu estou formando um triângulo e se vocês olharem de perfil, né? Deixa eu virar aqui de perfil, ó. Todos os átomos estão no mesmo plano, ó. Todos estão no mesmo plano. Então, aqui é a geometria trigonal plana, porque ela está toda no plano. Tranquilo? A próxima geometria que a gente pode falar é a geometria angular. O que é geometria angular? É quando eu tenho 3 pares para se distribuir no espaço. Ó, esse aqui que está formando a ligação com oxigênio, esse com outro oxigênio e tem um par não ligante. O par não ligante, apesar de não estar fazendo uma ligação, é um par de elétrons e causa repulsão. Então, se eu olhar aqui essa estrutura, eu vou ter apenas um ângulo, que é esse entre os 2 oxigênios. Qual é essa estrutura aqui? É a mesma semelhante à da água, tá? Geometria, ó, vou pegar aqui. Ó, a da água. Eu tenho os 2 pares de elétrons, ó, os 2 pares de elétrons do oxigênio que não estão ligando, tá? E os 2 hidrogênios. Esses pares aqui, eles fazem uma repulsão. Então, eu tenho que distanciar eles no espaço. Se eu olhar essa estrutura, são 1, 2, 3, 4. Ela tem a mesma geometria da tetraédrica, se eu levar em consideração os pares não ligantes, mas se eu levar em consideração apenas os átomos, ela é uma geometria angular. Tranquilo? Bom, gente,
Quais são as geometrias que a gente vai trabalhar? Vamos olhar aqui, que tem todas que tem ali no quadro, nós temos aqui. Tetraédrica, piramidal, que é a da amônia, angular, que é a da água, linear, ó, eu só tenho 2 átomos, 180 graus, né? E a trigonal plana. Essas têm mais geometria, professor? Tem, mas a gente não trabalha com todas as geometrias. Tem bipirâmide trigonal, tem a quadrática, tem a octaédrica, mas a que a gente vai trabalhar são aquelas 5, que é a linear, trigonal plana, angular, tetraédrica e piramidal. Tranquilo? Pode passar. Polaridade das ligações. Bom, por que a gente está falando de tudo isso, professor? Para nós entendermos por que uma molécula é solúvel em outra, né? Por exemplo, por que o óleo e a água não se misturam, né? Se os dois são líquidos, não teria, justamente por causa da polaridade das moléculas, tá? E isso a gente vai levar em consideração tanto a geometria que a gente acabou de ver, quanto a eletronegatividade. Por isso que a gente está trabalhando esses dois conceitos. Uma ligação covalente apolar. O que é uma ligação covalente apolar? É o exemplo que eu dei para vocês do gás oxigênio. Tá? O gás oxigênio, o par de elétrons, como os 2 átomos são de oxigênio e os dois têm a mesma eletronegatividade, o par de elétrons é compartilhado igualmente entre os dois. Se eu olhar aqui, ó, o que é isso aqui? Isso daqui é um mapa de potencial eletroestático. Ele vai mostrar, né, de uma forma para simplificar, ele mostra a distribuição de cargas no espaço. Vocês veem aqui, ó, que é homogêneo, ele é todo verde. Não existe nenhuma formação de um lado mais escuro, outro lado menos escuro. Ele é homogêneo. Então, isso caracteriza uma ligação covalente apolar. O par de elétrons está exatamente no meio das ligações. Agora, o que é uma ligação covalente polar? É quando eu tenho o contrário daqui. Eu tenho uma ligação que não está dividida igualmente. Por exemplo, no caso do HF, tá? O que é o HF? Ó, vou desenhar aqui. Ó. A molécula do HF é isso aqui. Se a gente olhar lá para a tabela periódica, o flúor está lá na família 17 e o hidrogênio lá na família 1. Ou seja, os dois no extremo. E a eletronegatividade cresce assim na tabela periódica. O que vai acontecer? Esse par de elétrons está nessa direção. Então, eu tenho uma parcial negativa aqui e uma carga parcialmente negativa aqui e uma carga parcialmente positiva aqui. Então, esse par de elétrons, ele não está bem no meio, ele está mais voltado para o flúor. Isso é o que caracteriza uma ligação covalente polar, ou seja, existe a formação dos polos, polo positivo e polo negativo. O que não acontecia nessa ligação aqui, ó. Como os dois elementos são iguais, eles compartilham um par de elétrons igualmente. Então, eu não tenho a formação dos polos. Por isso, é apolar. Não tem polos. Tranquilo, gente? Pode passar. Ah, volta aqui, por favor. Olha o mapa de potencial eletrostático, que mostra a distribuição eletrônica no espaço. Olha como eu tenho um lado mais negativo, representado pela cor vermelha, e um lado mais positivo, representado pela cor azul. Tá? Então, isso daqui é o que demonstra. Precisa vocês lembrarem disso? Não, gente. Eu trouxe só para exemplificar. O importante é entender o que é uma ligação apolar, que o compartilhamento é igual, e polar quando não é igual. Pode passar. Pode passar. E agora vamos trabalhar com momento de dipolo. Agora a gente vai entrar um pouco na área da física, né, que é a soma de vetores. O que é isso daqui? Bom, a gente entendeu o que é uma ligação polar,
e uma ligação apolar. Mas isso não quer dizer que a molécula como um todo seja polar ou apolar. Presta bem atenção. Lembra que uma molécula tem várias ligações. E elas podem ser umas polares e outras apolares. Então, o que vai acontecer? Olha, vamos olhar aqui, nesse caso aqui, a molécula apolar, que é o CO2, tá? Nesse caso aqui, eu vou desenhar aqui a estrutura novamente, CO2. O oxigênio está na família 16. E o carbono na família 14. A eletronegatividade cresce assim. Então, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, esse par de elétrons está voltado para cá. Aqui está voltado para cá. Se a gente trabalhar com a soma de vetores, o que é a soma de vetores? Eu quero saber o vetor resultante, né? O vetor resultante vai ser o meu μ, que eu vou chamar, que é o momento dipolar. O momento dipolar, nesse caso aqui, é zero. Por que é zero? A mesma força que esse oxigênio puxa o par para cá é a mesma força que traz para cá. Vamos imaginar agora, por exemplo, nessa caixa aqui, ó. Eu tenho uma força F1 que puxa o par para cá, ó. O F1 que puxa para cá. E eu tenho o F2 que puxa para lá. Se F2 tem a mesma força que F1, a caixa vai sair do lugar? Não. Então, eu tenho um momento dipolar igual a zero. Essa molécula é apolar. Tranquilo? Agora, vamos pegar o exemplo ali desta molécula aqui. Essa molécula aqui, gente, é uma molécula orgânica, tá? É um aldeído que a gente vai ver lá no último módulo. O que vai acontecer? Eu tenho agora a ligação entre três átomos. Um que está na família 1, que é o hidrogênio. Outro que está na família 14, que é o carbono. Outro que está na família 16, que é o oxigênio da tabela periódica. A eletronegatividade cresce assim, na tabela. O que eu vou fazer? Ó, eu tenho um momento nesse sentido, um momento nesse sentido e um momento nesse sentido. Olha só, nesse caso aqui, os dois vetores estão se somando e indo naquela direção. E esse vetor resultante entre esses dois se soma com esse. Então, o vetor final é nesse sentido aqui. Não importa a intensidade desse vetor, o que importa é que o meu momento dipolar é diferente, é o símbolo de igual e de diferente, de zero. Então, essa molécula aqui é uma molécula polar. Tranquilo? Ficou claro para vocês, então, gente? Quando eu tenho uma molécula que tem um vetor resultante, tá? Essa molécula vai ser uma molécula polar. Quando o vetor resultante é zero, a molécula é apolar. E como é que vocês vão fazer? Justamente por essa soma de vetores que vocês vão ver bastante na física também. Ó, neste caso, eu só tenho um vetor nesse sentido. Bom, se só tem nesse sentido, para que lado está indo a caixa? Para cá. Se a caixa vai para algum lugar, nesse caso, o meu momento dipolar é diferente de zero, então a molécula já é polar. Próximo. Aqui eu trago 4 exemplos diferentes de moléculas com momento dipolar zero ou diferente de zero. Vamos trabalhar com metano, que é o CH4, tá? O CH4, que é o gás metano. Ó, lembra que eu desenhei lá, que eu já havia desenhado para vocês? Por que a geometria é tão importante, gente? Para que vocês entendam, ó, eu tenho um momento nesse sentido, ó, a eletronegatividade puxa o par de elétrons homogeneamente para o centro. O que vai acontecer? Como todos eles são iguais, o momento dipolar dele é zero. O metano é apolar. A próxima molécula que a gente vai ver é a amônia.
Só que o que acontece no caso da amônia? Opa! Eu tenho apenas nesse sentido aqui, ó, de baixo para cima, tá? Se eu tenho de baixo para cima, o meu momento dipolar vai ser para cima. E eu tenho o momento dipolar diferente de zero, porque eu tenho um vetor resultante e essa molécula é polar. Ou seja, esse par de elétrons, o que ele fez? Ele faz com que a geometria tenha que ser piramidal, porque existe uma repulsão entre esse par e esse aqui, só que esse aqui não é levado em consideração na hora de formar os momentos dipolares. Apenas os que estão fazendo ligação. Tranquilo? Pode passar. Agora a gente vai entender um pouco como essas moléculas vão se organizar no espaço, tá? Se elas vão ter, por exemplo, se eu tenho moléculas polares, né, água, a água é polar e eu tenho várias moléculas, como é que elas vão estar organizadas no espaço? Por exemplo, se eu tenho a gasolina é apolar. E como elas vão estar organizadas no espaço? Elas têm uma característica. Isso são chamados, como essas moléculas interagem entre si, é chamado de forças intermoleculares. E nós temos algumas aqui, ó. Dipolo-dipolo, íon-dipolo, dipolo-induzido, dipolo-induzido, dipolo-dipolo induzido e ligação de hidrogênio. Nós vamos ver cada uma a partir de agora. Pode passar? Bom, a primeira que a gente vai ver é entre moléculas do tipo polar, ou seja, que tem um dipolo, um polo positivo e um polo negativo. Um exemplo é o HCl. Sempre que eu tiver uma molécula com dois elementos e esses elementos forem diferentes, eles têm eletronegatividade diferente. O que vai acontecer? O par de elétrons não é compartilhado igualmente. Então, eu tenho um polo negativo e um polo positivo. Se eu tenho um polo positivo e negativo, essas moléculas vão funcionar como ímãs. Ou seja, o polo negativo vai ser atraído pelo polo positivo. O polo negativo vai ser atraído pelo polo positivo aqui embaixo. Então, aqui eu tenho 4 moléculas, ó, vocês conseguem ver que aqui as linhas contínuas são ligações e as tracejadas são a interação que eu estou falando, que é a interação do polo positivo com o negativo. Esse tipo de interação de moléculas polares é chamado dipolo-dipolo. Por quê? Aqui eu tenho um dipolo nessa molécula e ela interage com o dipolo dessa molécula aqui. Tranquilo? A próxima aqui é a interação íon-dipolo. O que é uma interação íon-dipolo? É quando eu coloco sal de cozinha na água, né? O que é esse sal de cozinha? Ele é formado, o NaCl, que é o sal de cozinha, é formado pelo cátion sódio e pelo ânion cloreto. Isso forma um retículo cristalino. Professor, o que é um retículo cristalino? É semelhante a essa organização aqui de cima. Eu vou ter as cargas positivas próximas de negativas próximas de positivas e as positivas com outra negativa e assim por diante. Ou seja, um íon positivo, um positivo, um negativo, formando um cristal. Quando eu dissolvo isso em água, eles se separam. E como vai se dar essa interação? Ó, vamos prestar atenção aqui, eu vou desenhar essa estrutura ali no quadro. Lá do outro lado, que eu já enchi esse lado aqui. Ó, eu tenho um átomo de oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Isso daqui é a molécula de água. Como a gente já sabe que existe um dipolo nesse sentido aqui e nesse sentido aqui, porque o oxigênio é mais eletronegativo do que o hidrogênio, esse lado aqui eu tenho uma carga parcialmente negativa e aqui eu tenho uma carga parcialmente positiva. Se eu olhar para essa molécula, aqui está um lado positivo e aqui o negativo. O que vai acontecer? Ó, eu tenho o sódio, que é um cátion, e tenho o cloreto, que é um ânion. O cloreto vai estar próximo do oxigênio ou próximo do hidrogênio? Se ele é carga negativa, ele vai ter interação com o lado positivo da molécula.
como ele tem carga positiva, o sódio vai interagir com esse lado. Então, o que vai acontecer? A molécula de água vai se organizar no espaço em torno de cada cátion, ou cada ânion, dessa forma aqui. Ó, aqui eu tenho o cátion e os oxigênios negativos estão todos voltados para o cátion. No caso do ânion, o cloreto, os hidrogênios estarão voltados, formando como se fosse uma cúpula, uma bolha de proteção. Isso é chamado do efeito de solvatação, tá? Quando o solvente, que é a água, solvata os íons presentes. Tranquilo? Então, isso daqui é o que a gente chama de dipolo, porque a água é dipolar, né? É uma molécula polar. Íon. Ó, o íon com dipolo. Interações do tipo íon-dipolo. Tranquilo? Pode passar? Nós temos também dipolo induzido, dipolo induzido. Nesse caso aqui, nós temos moléculas apolares. Mas não é porque ela é apolar que ela não tem elétrons e prótons, ou seja, densidades de cargas positivas e negativas na molécula. O que vai acontecer? Imagina essa molécula aqui, tá? Nesse caso aqui é o butano, tá? É um dos gases presentes no gás de cozinha. E aí, quando eu aproximo uma molécula de butano de outra, ó, eu só estou representando esse perfil aqui em preto, tá, gente? Os hidrogênios eu tirei para botar aqui, para mostrar e ficar mais claro, tá? Mas depois vocês vão aprender a representação, tanto na forma estrutural plana, quanto na condensada ou na de palitos. Lá no último módulo. O que vai acontecer? Quando eu tenho duas moléculas que se aproximam, uma vai forçar a formação de um dipolo na outra. Por isso, dipolo induzido. O que é isso? Bom, eu aproximei, tá, dois corpos, né, um do outro. Aqui, na superfície do primeiro, vai formar uma densidade de carga positiva. E isso vai forçar que o outro forme o contrário. Ó, o positivo e o negativo. Isso daqui é uma interação muito fraca e ela ocorre só em moléculas apolares. Tanto que essa estrutura aqui, a interação é tão pequena entre uma molécula e outra, tá? Que eles são gases a temperatura ambiente. O butano é um gás a temperatura ambiente. A água, por ser uma molécula polar, e depois a gente vai ver a interação que ocorre entre as moléculas, ela é líquida a temperatura ambiente. Isso tudo depende das forças, ou seja, lembra que eu falei lá nas primeiras aulas, quando eu falei em mudança de estado físico, eu falei para vocês que isso são interações intermoleculares. Se a molécula é muito presa, ela tem uma força muito forte de interação, ela vai estar no estado de agregação sólido. Se ela tiver uma baixa força de atração, ela vai estar numa forma mais livre, no estado gasoso. Ou na intermediária ainda no estado líquido. Tranquilo? Então, essa daqui são exemplos de interações do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Aqui eu tenho o sabão, tá? Depois vai ter um exercício que a gente vai trabalhar com sabão. Eu só quero mostrar para vocês que aqui eu tenho uma cadeia que é apolar, que nem essa daqui, e aqui eu tenho uma cabeça que a gente chama polar. É por isso que o sabão tira a gordura da louça. Porque olha só, eu quero tirar óleo com água. Só que óleo e água não se misturam. Por isso que eu não consigo. Quando eu uso sabão, essa parte interage com a água, porque é polar. Eu, inclusive, tenho cargas positivas e negativas. E essa parte da molécula interage com a gordura. Tá? Então, o que vai acontecer? Eu consigo formar, a partir da espuma, uma interação entre a gordura e a água. A parte hidrofílica e a parte hidrofóbica. Tranquilo? Interações do tipo dipolo, dipolo induzido. É o quê? Dipolo é a água que a gente já tinha visto. Tem a formação do polo negativo e os polos positivos. E o dipolo induzido é quando eu tenho uma molécula que é apolar. Esse exemplo aqui é o oxigênio dissolvido na água. O que acontece? A gente sabe que a
A solubilidade do gás oxigênio em água é baixa. Inclusive é alterado. Quando a gente aumenta a temperatura do corpo do leito do rio, tá? Aquilo ali vai favorecer a diminuição da solubilidade do oxigênio. E aí causando a mortandade dos peixes. O que vai acontecer aqui? Eu tenho um dipolo, que é a água, molécula d'água como exemplo, e um que é apolar. Esse vai induzir a formação do dipolo nesse. Professor, como é que é isso? Da mesma forma aqui, ó. Aqui eu não tinha uma molécula que não tinha dipolo e uma induziu na outra? Nesse caso eu tenho um dipolo. Então é mais fácil de induzir na outra a formação do dipolo. Tranquilo? Então, vamos passar para a próxima. Forças intermoleculares ainda, só que agora a gente vai falar da ligação de hidrogênio. Esse caso é um caso específico de interação. Ela é um tipo de dipolo-dipolo, tá? Como no caso do HBr, que eu tenho o hidrogênio positivo e o Br negativo, tá? É semelhante. Só que nesse caso é quando eu tenho hidrogênio ligado ao FON, H-FON. O que quer dizer isso, professor? Hidrogênio ligado a flúor, hidrogênio ligado ao oxigênio ou hidrogênio ligado a nitrogênio. Aqui eu tenho 3 exemplos. Ó, o ácido fluorídrico, tá? Que é o hidrogênio ligado a flúor. A água, né? Que é o hidrogênio ligado ao oxigênio. Ou a amônia, que é o hidrogênio ligado a nitrogênio. Tá? O que vai acontecer? O que é a característica dessa ligação? Esses 3 elementos são os elementos mais eletronegativos. Se eles são mais eletronegativos, eles puxam um par de elétrons mais fortemente do hidrogênio, deixando o hidrogênio tão positivo que o par de elétrons que está sobrando na molécula acaba fazendo uma segunda ligação, uma pseudoligação. Vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que ocorre isso daqui. Por exemplo, a gente sabe que o HF, ele tem aqui, ó, 3 pares de elétrons não ligantes. Professor, da onde saiu isso? É só fazer a distribuição do flúor, ó. Flúor tem 9 elétrons, 1 S2, 2 S2, 2 P5, tá? Quantos elétrons ele tem? 7. Para 8 falta 1. Então tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá aqui o 7º elétron. E o do hidrogênio, que a gente já tinha feito, número atômico 1, 1 S1, só tem 1 elétron. Tá aqui ele, ó. Está aqui representados os elétrons da camada de valência deles. O que vai acontecer, pessoal? Esse par de elétrons da ligação está mais voltado para o flúor, deixando esse lado da molécula mais negativo e esse lado positivo. Como o flúor é muito eletronegativo, esse carga parcial é muito grande. O que vai acontecer? Quando eu tenho uma molécula de ácido fluorídrico próximo de outra, eu tenho isso aqui, ó. Esse aqui não é muito positivo, que eu falei, e eu não tenho um par de elétrons, isso aqui forma como se o hidrogênio formasse 2 ligações. Essa é uma ligação efetiva, covalente polar, e isso daqui é o que a gente chama de ligação de hidrogênio, que antigamente a gente falava de ponte de hidrogênio, já não existe mais isso, tá? É uma outra definição. Então, o que é a ligação de hidrogênio? É quando o hidrogênio está ligado a um desses 3 elementos que são muito eletronegativos, e esses 3 elementos têm um par de elétrons que está sobrando. Tranquilo? E esse par de elétrons forma uma segunda ligação com o hidrogênio. Legal? Então, pode passar. O que isso vai gerar, gente? Vai gerar as propriedades das moléculas que eu falei para vocês. Ponto de ebulição. Professor, o que é ponto de ebulição? É exatamente quando eu tenho a passagem do estado líquido para o estado gasoso. Eu tenho as moléculas mais juntas no estado líquido e quando eu dou energia, no caso de calor, vai aumentando essa agitação até que essas moléculas vão se separando. Agora vamos pensar. Eu estava falando justamente dessa interação entre as moléculas. Se é muito difícil separar, o ponto de ebulição vai ser maior ou menor? Vai ser maior. Então, ou seja, olha só aqui, ó.
eu tenho 4 moléculas diferentes. Uma que tem apenas ligações uma molécula polar, que são as interações do tipo dipolo induzido, ó. São as mais fracas que nós temos. E olha o ponto de ebulição dela, menos 161,5. Tá, mas o que quer dizer esse número? Quer dizer que na temperatura de 25 graus Celsius, que nós estamos, ela é gás. Tranquilo? Olha o HCl. O HCl, ela é uma molécula polar. Então, a interação é do tipo dipolo-dipolo. Ponto de ebulição, menos 85. Ela ainda é gás à temperatura ambiente. Mas, olha que a temperatura é quase 80 graus maior a temperatura de ebulição. E a água, que tem a interação do tipo ligação de hidrogênio, que são as mais fortes por causa dessa interação entre o hidrogênio e o elemento mais eletronegativo, ela só vai passar do estado líquido para o gasoso a 100 graus Celsius, ou seja, uma temperatura muito mais elevada. Tranquilo? Solubilidade. Além do ponto de ebulição, vai influenciar na solubilidade. A solubilidade eu trago aqui 3 substâncias. A gasolina, que eu estou representando pelo hexano. A gasolina que a gente utiliza nos carros, ela é uma mistura de hidrocarbonetos, tá? Geralmente com 6 átomos de carbono, por isso que eu representei o hidrogênio. O hexano. O etanol, né? Que é o combustível que a gente utiliza, e a água. Olha só que interessante, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, ele permite que os postos de gasolina acrescente etanol na gasolina, numa proporção de aproximadamente entre 20% e 30%, eu não lembro ao certo, tá? Então, se pode misturar, é porque os dois são solúveis. Só que, olha só, isso é apolar, e o etanol consegue solubilizar. Mas o etanol também se solubiliza na água. Como assim, professor? O álcool aquele que a gente utiliza em casa, né? Não é chamado álcool hidratado, ele não é anidro. O que é anidro? É quando eu não tenho nada de água. Se o etanol é solúvel em água, que é polar, e é solúvel na gasolina, que é apolar, eu chamo ele de caráter anfifílico. O que quer dizer isso? Que ele é solúvel nas 2 substâncias. Tranquilo? Inclusive, um teste que a gente pode fazer na gasolina para saber se ela é adulterada é assim, ó. Vou desenhar aqui para nós encerrar a aula de hoje. Eu pego uma proveta. O que é uma proveta, professor? Ele é um tubo de vidro graduado, ou seja, ele tem números aqui na lateral. E vamos imaginar que ela é uma proveta de 100 mililitros. E eu acrescento 50 mililitros de gasolina. E eu sei que a gasolina tem álcool. E aqui eu coloco água. Ou seja, eu coloquei 50 ml de gasolina e 50 ml de água, formando 100. Eu agito os dois, né? E depois disso eu vou ver uma marcação, porque o que acontece? A gasolina não é solúvel na água. Eu vou ver que eu vou ter algo desse tipo aqui, ó. Esse aqui era 50. Aqui eu vou ter agora água. Água maior. E aqui a gasolina. Professor, por que tu trocou? Agora é uma segunda propriedade. A água é mais densa que a gasolina, então ela vem para baixo. Lembra? A gente trabalhou isso na última aula. Densidade é igual a massa sobre volume. Então, a densidade da água vem por ser maior, ela vem para baixo e a gasolina para cima. Só que agora a gente vai ver que o volume vai ser de aproximadamente 70 ml de água e 30 de gasolina. Professor, o que aconteceu? Aconteceu que o etanol que estava na gasolina, ele, apesar de ser solúvel na gasolina, ele é mais solúvel na água. Então, o que eu faço? Eu tiro o etanol da água e agora eu vejo, ó, se eu sei que eu coloquei 50 ml de água,
e agora eu tenho um volume maior da fração polar, eu sei que 20 ml era do etanol. Eu sei quantificar exatamente, né, a proporção que eu tenho de gasolina para etanol. Então, se a gente fizer, por exemplo, a adulteração da gasolina, acrescentando mais etanol, eu consigo, a partir desse cálculo, descobrir a proporção de gasolina e água. Tranquilo, pessoal? Por hoje era só. Né? Então, na aula de hoje, a gente viu as propriedades das ligações, como elas interagem entre uma e outra, e na próxima aula, então, a gente vai ver então, como a gente vai organizar essas substâncias em funções. Um forte abraço e até a próxima.